Pô, bom falar contigo. E aí, Mauricião? Já conversamos antes, já tivemos essa oportunidade antes. Boa, boa. Cara, acho que para a gente começar um pouco, vou te pedir para ajudar a gente a definir um pouco esses termos, né? A gente sabe que no mundo cripto tem muito jargão e não é todo mundo que está afim de mergulhar e entender, e o jargão assusta também, né? O jargão é um negócio que, caraca, não entendi nada, também não vou me procurar entender, porque é muito difícil entender essas gíria, né? Esses degenerados aí do DeFi e tal. Como que você define esses dois termos, né? O TradFi e o CeFi? De maneira bem simples, o TradeFi é o Traditional Finance, no português, finanças tradicionais. É o que a gente vê, o que conhece de B3 em geral, o mercado tradicional em geral. E o CeFi são as finanças centralizadas, né? Então, todas as exchanges, Binance, mercado Bitcoin, Bitso, todas elas são consideradas centralizadas, então são o que a gente chama de CeFi. Em uma outra vertente, a gente tem os DeFi, que aí são as Decentralized Finance, então as finanças descentralizadas, que aí é exatamente o oposto do que a gente vê como o Centralized Finance, né? Então é mais ou menos isso. Eu poderia considerar as fintechs como... É TradFi ou como é que você considera as fintechs? Tipo, vamos pegar o próprio Nubank, que acho que talvez seja o exemplo máximo, né? Mas a gente tem Pomelo, tem fintech tipo a Doc, por exemplo, que são todas fintechs ou techfins. Sim. Você chamaria isso já de CeFi ou de TradFi? Eu entendo que, dependendo da empresa, elas ficam ali no meio, né? E algumas delas a gente entende que seja mais traditional finance, então a gente está falando aí de fintechs como Nubank, Banco Inter, enfim, são as fintechs C6, esses bancos que hoje já têm uma capilaridade grande como traditional finance e agora com algum braço ali tentando entrar em Web3. Sim. Mas existem outras que são consideradas são muito revolucionárias, fintechs muito revolucionárias, que a gente entende que elas conseguem, estão muito mais para o lado de cá do que para o lado de lá, né? Tá. Para o lado cripto do que para o lado tradicional. Tem alguma que você acha que seja um exemplo assim desse... Eu acho que a Banxa, que é um meio de pagamentos australianos, ela é mais... Ela faz o Fiat On and Off Ramp. Tá. Então, quando você consegue entrar e sair de uma plataforma com cripto, eu acho que ela é muito mais do lado de cá de cripto do que para traditional finance. E um outro exemplo, uma empresa brasileira, eu acho que é a Transfero também, que está muito parecida com isso. Legal. Também é uma fintech. Ela tem o BRZ, que é um token de real brasileiro, e eles também fazem Fiat On and Off Ramp, tem parceria aí com o FTX e outras grandes. Tokenização, exatamente. Fazem estão em diversas vertentes, e eu acho que eles são muito mais para cá do que para mais cripto do que traditional finance. Tá. Eu vou explorar um pouquinho contigo essa fronteira. Você falou que algumas estão mais no meio, uma mais para lá, mais para cá, mas a gente tem visto um fenômeno, especialmente no Brasil recente, de instituições tradicionais, bem tradicionais, começando a tocar em tokenização como se fosse uma porta de entrada para o mundo cripto, e de verdade né? Agora, tem algumas outras instituições que estão indo de cabeça nas criptomoedas e oferecendo, ainda de maneira cativa ou altamente custodiada, para a gente usar o termo que a gente gosta aqui, criptomoedas, as blue chips que a gente chama, que são as de maior market cap, Bitcoin, Ether, algumas stablecoins, né, de dólar e tal. Esse caminho de você dar um primeiro passo e ainda deixar a coisa um pouco enclausurada, como é que isso afeta não só a jornada das instituições em adoção cripto, mas o entendimento dos usuários? Porque a gente está acostumado a falar not your keys, not your money. Aí você vai numa instituição dessa, você compra um Bitcoin e aí, not your keys. O que isso ensina para o público? Isso está ajudando o público a entender o ethos, né, o código de ética do cripto? Como é que você vê isso? Eu acho que apesar de, realmente, no ambiente cripto a gente tem essa máxima do not your keys, not your coins, mas eu acho que esse movimento do traditional finance abraçando o mercado cripto, eu acho que é positivo
não só para awareness, né, do povo, mas eu acho que é um movimento natural de ponto de entrada. É normal, geralmente, quando o investidor começa a investir em cripto, ele vai começar por Bitcoin, na maioria das vezes, nem sempre, né? Hoje a gente vê outras portas de entrada como o NFT. Doge. Doge, exatamente. Mas na maioria das vezes é Bitcoin, Ethereum, que são as blue chips do mercado, né? E aí, assim, a gente vê esses mercados, o Itaú, Nubank, hoje esses grandes bancos, Santander, fazendo esse movimento de entrada em cripto. Eu acho que é positivo eles, mesmo que a gente ainda tenha a custódia feita por por um banco ou por alguma outra instituição, é um caminho inicial para raise awareness, então para a pessoa entender o que é o Bitcoin, para dar o estalo e aí depois, de repente, fazer um outro movimento para fazer uma migração para uma carteira, enfim, uma carteira privada. Autocustodiada. Exatamente, autocustodiada. Mas é um primeiro passo excelente. Eu entendo que para raise awareness é um excelente ponto de partida. Boa, boa. Tem um convidado aqui, ó. Cabe mais um, pô. Fala, Marcelão. Tudo bom? Joia? Olha, gente, em minha defesa, eu acabei de sair de um palco ali, hein, gente. Assim, não, eu não sabia que eu tinha aquela. Essa aqui estava na agenda. Mais do que defesa, pô. Prazer ter você aqui. Pô, prazer Obrigado. é meu. A gente já começou para manter o pique no horário aqui, mas a gente já estava falando de adoção, né? A gente está falando aqui de TradFi, que é os bancos, falamos um pouquinho já de CeFi. Então, na transição, pô, tem banco tradicional e fintech começando a oferecer criptomoeda cativa, por assim dizer, né? E aí o ponto aqui é da gente, como é que a gente gradua essa galera para o mundo do cripto, do que a gente chama aqui de CeFi, num primeiro momento, e você está, né, com a Hashdex, você tá justamente nessa jornada de abstrair o cripto para o investidor tradicional, por assim dizer, numa jornada que pode e talvez venha a culminar na adoção completa, né, da autocustódia, etc. Então, comenta um pouquinho para nós, assim, no ponto de vista de vocês, né, essa jornada tem um fim, ou não? Como é que é essa jornada? Não, claro. Cara, eu acabei de falar, foi a última coisa que eu falei lá. Eu falo que Vem para cá, galera. ETFs, não só de cripto, mas de qualquer coisa, já morreram. Vão morrer. Nath morto. Porque basicamente você tem uma estrutura que é muito superior à do ETF, que é basicamente a tokenização, que não tem fronteiras, você pode programar a regulação no quadro. Mas o que eu falo é o seguinte, eu vejo muita gente fazendo um trabalho que eu considero fundamental nesse momento. Porque esse gap de você ir de Web 2 para Web 3, literalmente são muitos anos. É um saltão, quem sabe, né? mais do que décadas. E hoje, uma das coisas importantes que a gente tem para fazer, primeiro, que eu acho que os bancos agora, entrando, eu vejo isso como uma ótima notícia, é basicamente você informar, trazer o cripto para o mundo das pessoas, que aí você começa a se interessar, você começa a ver um pouco como foi a internet, né? A internet era uma coisa conceitual, sim, mas que era um conceito que começa a chegar. O primeiro killer app da internet foi e-mail. Mas a internet, nos anos 80 ali, já era algo em 85, 86. Né? O pessoal começou a fazer, literalmente, os primeiros ali na academia, usar e-mail em 91. O mainstream foi em 94, 95. E-mail, não estamos falando nem de site ou de e-commerce que veio depois. Então, isso tudo, pensa que independente do mérito, que é muito, né, de cripto, quanto solução para resolver problemas de formas mais baratas, centralizadas, mais confiáveis, assim, vai seguir o seu processo. E aí, eu acho que caras como nós, como vocês, como bancos, qualquer cara que agora está tocando em cripto, mas de um jeito, poxa, razoável, sendo fair com o cliente, contando a história direito, tem um papel importantíssimo. Assim, então, a gente vai chamar. Mas agora, entenda, esse negócio não vai morrer. E se Deus quiser, a gente vai ser um dos caras que vai ajudar a matar. Assim, mas vamos ganhar nosso lugar ao sol primeiro. Assim, a gente serve clientes, a gente traz formas, né, literalmente, do institucional até o investidor do varejo ganhar exposição, que a gente acha que é possivelmente uma das maiores oportunidades da nossa geração de investimento. Uhum. Né? E, enquanto faz isso, vai se educando sobre o assunto. Então, boa. Agora, tem algumas coisas que esses dispositivos, como ETFs, talvez ainda não permitam, que na Web3 a gente adora falar, é programável,
é componível, sem permissão, que a gente ainda tem uma certa limitação, né? Existe alguma fronteira de desenvolvimento do ponto de vista tanto técnico quanto regulatório para permitir que os ETFs se tornem componíveis? Aí o pessoal da Deribit vai lá, coloca um ETF lá, alguém escreve alguma coisa derivada em cima desse ETF. Como é que está essa evolução? Porque esses são grandes unlocks, né, de valor quando a gente olha para o mercado financeiro tradicional. Um produto do Itaú, o Bradesco não pode ir lá e programar alguma coisa em cima daquele ativo. Em cripto é público, altamente programável. Como é que a gente anda nessa direção quando a gente está nesse caminho intermediário ainda? Então, nossa missão inicial, onde a gente começa essa história, é literalmente criar a melhor forma do investidor investir. Então, simplesmente isso. A gente não está criando uma forma do investidor usar cripto minimamente que seja. E isso é uma coisa que a gente, né, para a gente que vende cripto, né, assim, a gente se coça um pouco. Não, vamos fazer aquilo. Mas tem uma questão de foco para você conseguir literalmente ganhar massa crítica e relevância, que para a gente foi muito importante. Então, assim, uma analogia boa é o seguinte: se você quiser investir em ouro, você provavelmente não vai comprar ouro e botar no cofre. A não ser que você esteja precificando um cenário de guerra que existe. Tem gente fazendo isso e que, por que não? De repente, esse é o cara que você vai pedir dinheiro emprestado quando o mundo acabar. Mas assim, mas que eu digo, se você não está nessa ponta, quer investir em ouro, você vai comprar um ETF de ouro. Você vai comprar, né? E esse ouro vai estar em algum lugar. Vai estar no Fort Knox, esse ouro vai estar guardado em algum lugar profissionalmente, enfim, de uma forma, com seguro, de uma forma que você entende que ninguém vai roubar o seu ouro. Se você quiser usar ouro, se quiser fazer joia, quiser botar ouro no dente, cara, aí você tem que ter o ouro. Então, a nossa lógica é que a gente está nesse primeiro caso. É assim que a gente começa, tá? Mas, como eu digo, a Hashdex é um somatório de pessoas que, literalmente, que vêm de tecnologia ou que vêm do mercado financeiro. São os dois, em sua maioria. Então a gente não é o cara a gente era, enfim, banqueiro e agora estamos pegando aqui uma oportunidade. Não. Eu, inclusive, meu background, eu não era do mercado financeiro, eu era do mercado de tecnologia a vida inteira. E, de alguma forma, sou um crypto native. Eu sou um cara que estava lá em 2011 aprendendo sobre Bitcoin. Assim. Mas então, assim, a gente quer fazer e vai fazer muitas coisas cada vez mais, mas a gente tem esse purismo, vamos dizer assim, de tentar... o que eu digo, a gente consegue fazer muito mais do que funcionalidade para o mundo cripto se a gente tiver tamanho, se a gente tiver massa crítica. Que hoje a gente tem alguma, mas ainda pode ser muito maior. Tá. Então, pensa, a gente tem algumas dezenas, centenas de bilhões de dólares sob gestão. Quando a gente vai tokenizar esse negócio e aí abrir uma plataforma para programar, esse token seja programável, tem muito mais impacto do que eu criar uma funcionalidade que, by the way, tem um monte de gente criando. Essa é outra beleza, né? Que o mercado é super bem servido, a descentralização permite. Então, é só nisso que a gente está vendo, assim, que a gente não está com essa urgência, porque a nossa urgência é quantas pessoas aqui nesse Brasil ou no mundo que deviam ter uma alocação pequena em cripto, não tem. Cara, a gente está querendo literalmente conversar com essas pessoas, conversar com as instituições, os bancos, os fundos soberanos não entraram ainda, cara. Exatamente. E até pegando esse gancho... Desculpa falar dessa, cara. Não, nada. Não, e pegando esse gancho aí, se a gente olhar para o mercado de ouro hoje, o market cap de ouro é em torno de 11 trilhões de dólares. Se a gente olha para o Bitcoin, nem 1 trilhão hoje, né? Ele caiu para caramba, hoje está 900 bi, 970 bi. Então, é um mercado que ainda tem muito a crescer. A gente, até para quem não conhece, eu represento a Deribit, eu sou head de Latam da Deribit, e a Deribit é uma empresa que trabalha, a nossa base de clientes é 80% institucional e 20% que a gente chama de click trader, né, que é o cliente varejo. Então, o nosso cliente institucional, a gente vê na ponta quem são os clientes institucionais que estão entrando, porque a gente faz a nossa plataforma de derivativos. Então, é um negócio que, para quem não conhece, é um pouquinho difícil, tu não vai fazer compra de spot lá, então é um pouquinho mais complicado. A gente vende muito para fundo, para próprios fundos, para market makers, para tesourarias. Então, geralmente são os players que utilizam. E a gente vê que tem um apetite grande institucional. A gente tem feito onboarding de grandes empresas no exterior, mas a gente ainda vê que é um volume muito pequeno se a gente for fazer a comparação com o mercado tradicional, né? Então, hoje o nosso turnover da plataforma é em torno de 2 a 5 bilhões de dólares por dia,
Se a gente olha para outros lugares, é assustador. A Petrobras, ela trada-se muito mais do que só com opções da Petrobras do que na nossa plataforma inteira. Então, a gente ainda está engatinhando, né? É um movimento pequeno, mas que a tendência, a gente vê que a adoção, de novo, o Marcelo falou bem aí dos bancos, os bancos brasileiros estão chegando com força e eu acho que é um movimento natural de todos os outros players institucionais de lá de fora também, né? Eu queria, adoro o raciocínio e eu queria explorar com vocês um treco que para mim é muito caro, que é a história da regulação. O que precisa destravar na regulação? Porque eu acho que tem uma questão de conforto. O institucional não entra para tomar risco à toa, né? Ninguém está querendo se expor em termos de reputação, risco operacional. Vol, eles entendem já, obviamente, né? Mas o que precisa, sei lá, top 3 coisas na cabeça de vocês que os reguladores acertarem, a gente tem um unlock grande para aí sim ter fundo soberano, para os institucionais começarem a ter exposição e proteção em relação a isso, né? Só pensando nesse primeiro momento num bate-papo com o regulador. Se vocês fossem o gênio da lâmpada aparece, vocês têm 3 pedidos para o regulador para destravar a adoção de cripto no mercado institucional. Quais seriam esses 3 pedidos? Não pode pedir mais pedido, hein? Não, cara, eu não sei, não tenho nem 3, eu só tenho 1, cara. Aí, boa. Economiza. Cara, a SEC entrar nessa porra, cara. Porque assim, o problema é os Estados Unidos, cara. O que segura isso no mundo, e você tem versões aqui, sinceramente... O freio do mundo. Os Estados Unidos, ele empurra ou freia. Ele, nesse momento, está freando. E por uma agenda que não é completamente clara, mas os Estados Unidos claramente já entendeu que isso vai acontecer, mas ele está de uma maneira deliberada, assim, com muito pouca pressa, né? Muito pouca pressa mesmo, assim. Então, o meu único pedido seria que a SEC entrasse no jogo, que é uma coisa que ela ameaça fazer, mas não vai, aquela coisa assim. Porque aí depois destrava um monte de coisa. A gente, obviamente, pode ser um pouco mais técnico nessa resposta, mas, sinceramente, eu acho que esse é o passo hoje que está faltando para essa coisa acontecer. Dito isso, eu acho que, cara, a gente tem que reconhecer que no Brasil a gente teve uma vantagem enorme, assim, eu acho que, sinceramente, com a cabeça que a gente tem hoje na turma que estava na CVM, assim, bem progressista, bem legal. Bem próxima. Bem próxima, bem aberta, né? Então, cara, você pega lá o Marcelo, o Daniel Maeda, cara, são caras assim, que fizeram um trabalho legal, aberto, assim, a gente fala, não, peraí, não entendo nada disso, deixa eu estudar, e hoje você pega esses caras e entendem a beça do assunto, entendeu? Cara, um Roberto Campos Neto, um cara fantástico, assim, eu não sou político, turma, assim, eu não estou aqui fazendo campanha de ninguém, mas, cara, uma figura fantástica, assim, Roberto Campos Neto, cara... Teve uma palestra dele num evento recente aí, né? Grande também, que foi surpreendente para falar o mínimo, né? Assim, de ouvir de quem é, né, na cadeira que ocupa, até o vocabulário que está usando é um negócio diferente ali. O cara entende do assunto, o cara fez o dever de casa, tá? E vem evoluindo esse negócio. Então, assim, no Brasil a gente está... Eu arrisco dizer que o Brasil possivelmente hoje seja, quem sabe, não sei se eu vou chocar, mas talvez uma das jurisdições com a melhor mais regulação, interessantes, ou com o melhor ambiente regulatório para cripto. Mas que é muito segurado pela SEC. Assim, eu digo assim, porque não só pelo lado regulatório, mas quase que pelos proxies, né? Então, os agentes de mercado que transcendem a regulação, que são os fundos soberanos, enfim, os fundos de pensão, e estamos falando de um tipo de institucional, mas outros, cara, eles olham muito o que está acontecendo lá fora. Então, eles se seguram um pouco mais e falam assim, não, peraí, cara. Assim, é quase como se você tem um risco de emprego que você quer botar na conta de alguém, né? Assim, ninguém... Nobody gets fired by hiring IBM. Já viu essa? Então, assim, já, não quer get fired para... Já fui sangue azul também. Então também. Então é isso. O Marcelo te deixou 2 pedidos, ó. Não, eu também. Eu acho que eu concordo bastante. Não, mas eu concordo bastante com o Marcelo. Acho que hoje a gente tem ETF de futuros já aprovados na SEC, mas os ETFs de spot ainda não são aprovados. Isso para mim é um paradoxo. Porque quer dizer, tu coloca na mão do investidor tradicional uma exposição a derivativos e não coloca o ativo underlying. Exato, o underlying. Então, o ativo subjacente, né? Então, acho que além disso, além desse pedido, acho que algo que já acontece é a questão da custódia.
Há um tempo atrás a gente viu, acho que a maioria, para quem acompanha o mercado cripto, a gente viu o colapso do protocolo Terra-Luna aí. Sim. E eu acho que muita coisa desencadeou depois disso. Teve um fundo famoso, chama Three Arrow Capital, que acabou dando default em várias plataformas, Celsius, Voyager, BlockFi e algumas Arrastou grandes, uma galera. Exato. Arrastou uma galera e começou a raise um awareness para custódia, para players de custódia. Então, BitGo, Fireblocks, Fidelity, Copper, exato, que são players que a gente trabalha, que auxiliam nessa custódia de maneira mais institucional e de maneira mais séria. Eu acho que é algo que hoje os institucionais estão olhando bastante, principalmente por causa do colapso de Terra-Luna e, consequentemente, Three Arrow e todos os outros, Celsius e you name it. Aí vem um pouco também talvez de educação da grande mídia, que passou, e talvez não tenha passado ainda, mas vem falando desses lenders, né, dessas plataformas de investimento como DeFi, né, como se fosse de fato descentralizado, né? E aí a gente está aqui no painel de CeFi, a gente sabe que esses lenders, né, Three Arrows Capital, Galaxy e o Celsius, não eram plataformas de DeFi, eram estratégias controladas ou por fundadores ou por diretores dos próprios fundos e acabaram sobrealavancando porque alguém tinha que pagar os 20% de yield no Terra-Luna. Né? O Santiago Roel, do Empire, que fala, se você não sabe de onde vem o yield é você. Né? Só que ninguém contou isso para o menino do TikTok, que estava lá incentivando as pessoas a fazerem um investimento para poder pagar o aluguel numa casa de 1,4 milhões de dólares, com 20% ao ano, investindo em Terra-Luna. Ninguém explicou isso. Né? E aí você acaba tendo o problema de trazer o risco dessas estruturas que não são triviais para o varejo. E eu acho que é aí que enrosca gente como a SEC, que olha para isso e fala assim, eu só tenho um trabalho e meu trabalho é proteger o varejo. Então, e lá nos Estados Unidos tem a história do Wall Street e Main Street, né? E moral hazard, né? E danos morais e tal. Então, eu acho que o conservadorismo vem nisso, mas eu acho que o problema não é que esses eventos aconteceram. O problema é chamar pelo nome errado. É chamar uma coisa que foi centralizada de DeFi e aí assusta todo o DeFi, né? Como é que vocês veem esse tipo de repercussão e como é que vocês estão trabalhando até para ajudar os clientes de vocês, óbvio, mas a opinião popular a começar a entender essas nuances? Porque, de novo, se regulação é importante para destravar, educação também vai ser. Né? Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido? Cara, do nosso lado... Assim, além de vir no Blockchain Rio e explicar essas coisas todas. Não, mas eu acho que a educação é central nessa história. Então, a gente, por definição, a gente vê que grande parte do que a gente está fazendo é educar a turma. E o que a gente faz, assim, é de um jeito que a gente na hashtag é um preceito que a gente quer fazer com os outros que a gente queria que fizesse com a gente, assim, de verdade. Assim. Pode parecer uma coisa simples, mas nem sempre é verdade. É bíblico. Pois é. Então, assim, a gente tenta ter um nível de clareza, e eu acho que de honestidade com o cliente, assim, que a gente é o tipo de empresa que, cara, quando o cripto está subindo a beça, a gente manda e-mail falando assim, cara, calma. Bicho, lembra que a tese é aquela, é um pouquinho, é longo prazo. Quando está caindo, a gente fala a mesma coisa, entendeu? A gente dá muita clareza sobre como funciona o nosso processo de investimento, de custódia. As pessoas entendem como é que funciona. A gente continua trabalhando, apesar de ter um negócio ultra sólido. Que há um tempo atrás um cara da BitGo estava falando para ele, falou assim, do jeito que é feito aqui, assim, você tem uma probabilidade, probabilísticamente, assim, menor de ser roubado dessa forma do que alguém roubar ouro do ETF lá. Assim. Então, assim, mas tirando do que pode ser falácia ou não, mas a gente dá uma clareza grande assim, de como é que a gente funciona, assim, de como a gente tenta, basicamente, o seguinte, não criar ponto de risco para aquele negócio. Então, a gente faz isso de um jeito de criar produtos bons, de qualidade, e dar essa educação para o mercado de um jeito sóbrio, vamos colocar assim.
Tem várias formas de fazer. Essa eu diria que é a nossa pegada. Pra gente, de novo, a gente é uma plataforma mais institucional, mas a gente também tem os clientes retail. Eu conhecia a Deribit operando na Deribit, então eu gostava pra caramba de opções no mercado tradicional e acabei, quando eu fiz a minha primeira compra de cripto, eu falei, pô, não é possível, tem que ter alguma coisa de cripto, de opções aqui. E aí acabei encontrando a Deribit. A Deribit hoje tem 90% do market share de opções do mercado global, então não tem muito outro lugar para fazer opções cripto, né? Então, a gente também, quando a gente quer manter o cliente, então se o cliente não tem conhecimento, ele acaba indo embora, ele acaba sendo liquidado e acaba perdendo a posição e não volta mais, fica com medo de opções, até porque opções é algo para quem já tem um certo conhecimento, já vem do mercado tradicional com alguma bagagem, aí geralmente faz a transição para o mercado cripto com algum conhecimento do mercado tradicional. Então, o que a gente faz é a gente investe bastante em educação. A gente tem cursos de graça no YouTube, tem cursos de graça na plataforma da Deribit. Para quem quiser aprender opções lá dentro do nosso site, tem cursos em inglês, em português, em espanhol, e aí você ganha, a gente ainda dá um incentivo, a pessoa ganha uma taxa de desconto de trading fee, né? Então, a gente faz de tudo para que o cliente ele consiga se manter o mais informado e ter o maior nível de conhecimento possível, porque isso vai fazer automaticamente com que ele continue sendo nosso cliente. Então, é mais ou menos isso, na pegada de conhecimento. Né? Elimina o risco, minimiza o risco e também dá oportunidade para ter coisas mais sofisticadas. Para a galera que está aqui, né, vamos pensar o seguinte, o pessoal vem para um evento desse também para conhecer e entender um pouco. Assim, quais seriam as duas principais dicas para vocês passarem para o pessoal que quer começar a entender um pouco mais e até se expor, como a gente falou, né, um pouco mais a essa nova classe de ativos, porque pode ser que tenha muita gente aqui que já conheça, mas também o pessoal que está vindo para tatear esse mercado. Então, o que são as duas, três principais coisas que as pessoas que começam a andar, né, nessa jornada precisam estar atentas e aprender logo de cara? Lógico, faça a sua própria pesquisa, etc. Mas isso é meio genérico, né? Vocês estão do lado de dentro da indústria, como é que vocês preparariam, vamos dizer, o onboarding dessa galera que está aqui com a gente? Eu acho que do nosso lado, eu justamente eu pegaria essas duas coisas, assim, que é o uso e o investimento. Né? Cripto, ele tem essa característica. A primeira coisa que você pode fazer com ele é investir. A primeira coisa que você podia fazer com a internet antiga era mensageria. Tipo assim, essa aqui é a primeira coisa, curiosamente. E aí, o interessante é que tem gente que acha que acabou aí, né? Mas isso é só o começo. Então, meu ponto é o seguinte, o que eu faria, a dica que eu colocaria é, literalmente, assim, do ponto de vista de investimento, cara, eu realmente acredito nisso, que até a sua avó devia ter um pouquinho de cripto na carteira dela. Literalmente, sim. Ainda que ela não tenha... Enfim, espero que sua avó viva muito, mas que ela não necessariamente tenha décadas, muitas, tantas... Mas eu acho que todo mundo devia ter um pouquinho. Normalmente a gente fala que começa com 1%, 2% na sua carteira, mas longo prazo. E a nossa tese é índice, mas pode ter outros sabores. Mas, mas invista em cripto, long. E, assim, o que é diferente de usar cripto, que é a minha dica número 2. Então, invista em cripto. T0, nesse momento da história, é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Como usar? Abre uma conta numa exchange. Compra cripto, pouco, direto. De novo, para você não ter que... Nossa tese, tá? Assim, eu não tenho problema nenhum você operar em exchange, mas o que eu digo é o seguinte, não compra em volume, senão você vai ter que fazer a sua própria custódia, você vai ter que estudar sobre isso, enfim. E aí tem uma série de desafios que a gente pode falar deles aqui, mas use cripto, faça um staking, troque uma cripto por outra, pega uma cripto, manda uma conta que você tem hoje no Brasil e em outro lugar para você, quão rápido, enfim, devagar. Interesse por isso, assim. Veja, entra num metaverso, entra, enfim, num Decentraland, cria uma conta. De repente tem um pedacinho de uma NFT ali, de um terreninho em algum lugar e tenta construir alguma coisa. Você tem tantas formas de criar isso, mas o meu ponto se interesse, qualquer que seja o negócio, mas tente você numa escala pequena. Entenda que isso não é investimento que você vai estar fazendo, você vai estar fazendo uso. Experimentos. Assim, experimentos. E isso aí, cara, você não tem que estar... Que nem cassino. Assim, quando você entra no cassino, a forma que eu acho certo de você entrar em cassino é você falar assim, eu tirei aqui R$50, que eu já perdi esses R$50. Se esse negócio virar 200, está ótimo, mas eu assumo que eu perdi, assim, foi uma boa notícia. É o dinheiro de aprender. É o dinheiro de aprender. E educação vale a beça, assim. Na minha opinião, é o melhor investimento que existe, assim, mas, enfim.
tenha no seu portfólio e seu investimento long e comece a experimentar. Concordo, acho que o primeiro, apesar da gente achar clichê a gente falar faça a sua própria pesquisa, eu acho que é ideal você entender onde você está entrando. É lógico que a maneira mais fácil de você entender é fazendo o primeiro investimento, de novo, de maneira com parcimônia, né? Fazendo um investimento pequeno, usando exchanges também, usando exchanges que sejam nacionais ou internacionais, mas que você consiga entender do que se trata. Né? A primeira compra de Bitcoin, eu acho que eu lembro até hoje, quando eu fiz a minha primeira compra de Bitcoin, eu usei uma exchange também, e logo depois eu dei uma sorte que foi um bull market, então eu acabei ganhando muito dinheiro, e depois eu perdi também, porque acontece, né? São os ciclos de mercado. Dinheiro de educação. Exato. É o dinheiro da educação, mas assim, o que me fez me interessar pelo mercado, uma vez que eu já tinha investido, eu acho que abre portas para você começar a se interessar por outras tecnologias, como o Marcelo falou, metaverso, Web3, e aí a gente vai para contratos inteligentes, Ethereum, aí começa um outro mundo muito diferente. Mas eu acho que se você tiver o interesse, uma vez que você desperta o interesse, a qualidade do que você vai consumir, ela vem junto, né? Então, é mais ou menos isso. Boa, muito, muito boas dicas. E com isso a gente encerra aqui esse painel. A gente volta às 2h30 para falar também sobre Web3. Então, agradeço, Marcelo, Renan. Grande papo, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado. Obrigado. Até já, pessoal.